Então você viu dois cachorros grudados depois de cruzar. Entrou em pânico. Pegou um balde de água. Chamou metade da vizinhança. E alguém, inevitavelmente, gritou: separa! Separa! Parabéns! Você conseguiu transformar um fenômeno que a evolução aperfeiçoou por milhões de anos em um espetáculo de ignorância coletiva. Hoje eu vou explicar por que isso acontece. Por que eles ficam virados para lados opostos? Por que você nunca deve tentar separá-los à força? E por que a anatomia canina continua sendo mais organizada do que certos grupos de mensagens de WhatsApp? Eu sou o Dr. Saraivetti. E, infelizmente, preciso ensinar reprodução para uma espécie que ainda acredita que jogar água resolve fisiologia. O problema: poucos assuntos produzem tantos mitos quanto reprodução animal. O bípede vê dois cães presos. Conclui imediatamente que aconteceu alguma tragédia. Ou inventa uma explicação. É porque foi a primeira vez. É porque cruzaram errado. É castigo. Tem que jogar água. Magnífico. É como olhar para um eclipse e concluir que o Sol brigou com a Lua. Quando falta conhecimento, sobra imaginação. E imaginação aplicada à medicina costuma machucar alguém. Hoje vamos substituir folclore por anatomia. Vai ser um avanço histórico. A ciência. O que é o laço copulatório? O nome técnico dessa situação é laço copulatório. É um fenômeno fisiológico normal dos canídeos. Sim. Normal. Não é acidente. Não é defeito. Não é porque eles ficaram presos. Eles não ficaram presos. Eles ficaram unidos por um mecanismo anatômico que evoluiu exatamente para isso. A diferença parece pequena. Mas ciência vive desses detalhes. E opinião costuma morrer neles. O que acontece durante o acasalamento? Muita gente imagina que o acasalamento termina logo após a penetração. Não nos cães. A história continua. O protagonista é uma estrutura chamada bulbo do pênis, ou bulbus glandis. Guarde esse nome. Ele é mais importante do que metade das teorias que circulam nas redes sociais. Durante a cópula, essa região aumenta bastante de volume. Ao mesmo tempo, a musculatura da vagina da fêmea se contrai naturalmente. Agora imagine uma rolha entrando no gargalo de uma garrafa. Não exatamente igual, mas suficientemente parecido para sua imaginação acompanhar sem pedir reforço escolar. O aumento do bulbo. A contração da musculatura. Resultado: os dois permanecem unidos temporariamente. Não existe defeito. Existe anatomia funcionando exatamente como deveria. Por que isso acontece? A evolução não costuma gastar energia construindo estruturas sem alguma vantagem. A principal hipótese é que o laço copulatório aumenta as chances de sucesso reprodutivo. Pode favorecer a permanência do sêmen no trato reprodutivo da fêmea. Também pode dificultar que outro macho acasale imediatamente. No mundo selvagem, isso representa vantagem reprodutiva. A seleção natural não distribui medalhas por romantismo. Ela recompensa quem deixa descendentes. É um sistema brutal, mas extremamente eficiente. Quanto tempo eles ficam grudados? Depende. Como quase tudo em biologia. O intervalo mais comum fica entre 5 e 30 minutos. Alguns casais se separam antes. Outros permanecem unidos por mais de 40 minutos. Ainda pode ser completamente normal. A biologia não usa cronômetro suíço. Ela trabalha com variações. Quem exige que todo organismo siga exatamente o mesmo tempo provavelmente também acredita que toda febre tem exatamente 38 graus. A natureza não funciona em planilhas. Por que eles ficam de costas um para o outro? Essa cena costuma assustar quem nunca viu. Depois da penetração, o macho frequentemente gira o corpo. Os dois acabam voltados para lados opostos. Não. Eles não estão brigando. Não tentaram fugir um do outro ao mesmo tempo. Não aconteceu uma pane mecânica. É simplesmente uma posição comum durante o laço copulatório. Pode parecer estranho para quem observa. Para os cães, é apenas mais um dia sendo biologicamente competentes. Eles sentem dor? Na maioria dos casos, não. É comum ficarem inquietos. Tentarem andar. Parecerem confusos. Principalmente quando é a primeira experiência reprodutiva. Mas inquietação não é automaticamente dor. Agora preste atenção. Dor intensa. Gritos contínuos. Sangramento importante. Sinais claros de sofrimento. Isso não faz parte da fisiologia normal. Nessas situações, o médico veterinário deve avaliar os animais. A diferença entre estranho e anormal salva pacientes. Quem estuda clínica aprende isso cedo.
Quem aprende medicina pelos comentários da internet, normalmente aprende tarde. Nunca tente separar os cães à força. Esta talvez seja a parte mais importante do vídeo. Respire. Observe. E não faça absolutamente nenhuma estupidez. Nada de puxar o macho. Nada de puxar a fêmea. Nada de jogar água. Nada de bater. Nada de gritar. Nada de inventar técnicas milagrosas transmitidas por um parente que sempre fez assim. Explicar isso para certos humanos é como pedir que um liquidificador resolva uma equação diferencial. O equipamento existe. O potencial intelectual para a tarefa, não. Separar os cães à força pode causar lesões graves. No macho. No pênis. Na fêmea. Na vagina. Pode provocar lacerações. Sangramento. Dor intensa. E um problema que simplesmente não existiria se alguém tivesse escolhido esperar. O laço termina sozinho. Quando o bulbo diminui de tamanho. É fisiologia. Não precisa da sua intervenção heróica. O que fazer enquanto eles estão unidos? Muito pouco. O que, curiosamente, costuma ser a parte mais difícil para um ser humano. Mantenha a calma. Afaste curiosos. Evite que outras pessoas assustem os animais. Se houver outros cães por perto, mantenha a distância. Impeça que um deles tente correr de forma brusca. Não manipule os órgãos genitais. Na maioria absoluta das vezes. Esperar é o melhor tratamento. Sim. Existe uma situação em que não fazer nada é exatamente a conduta correta. Anote. Porque ela é rara na vida de um bípede. Eles podem engravidar mesmo se o tempo foi curto? Sim. E aqui morre outro mito. A duração do laço não determina se haverá gestação. Um laço curto pode resultar em prenhez. Um laço longo pode não resultar. Existem muitos fatores envolvidos. Momento do ciclo estral. Qualidade do sêmen. Fertilidade dos animais. Entre outros. Biologia reprodutiva é estatística. Não superstição. Mitos que precisam ser aposentados. Foi porque era a primeira cruza. Não. O laço acontece tanto em animais experientes quanto inexperientes. Jogar água faz desgrudar. Não. Só aumenta o estresse. E o risco de acidentes. Quanto mais tempo grudados, mais filhotes. Não existe relação direta. Seria como dizer que deixar um bolo mais tempo dentro da cozinha deixa mais farelos no chão. A lógica já saiu da sala. Desgrudaram rápido. Então não emprenhou. Também não. Tempo de união não confirma, nem descarta a gestação. Uma curiosidade. Nem todos os mamíferos apresentam esse mecanismo. O laço copulatório é característico dos canídeos. Cães. Lobos. Coiotes. Raposas. A duração varia entre espécies. Mas o princípio anatômico é semelhante. A evolução adora reutilizar soluções eficientes. Ela faz isso há milhões de anos. Muito antes de alguém inventar vídeos de 15 segundos explicando tudo errado. O veredito. Se você encontrar dois cães unidos após o acasalamento, mantenha a calma. Não tente separar. Não jogue água. Não use força. Observe. Proteja os animais de interferências. E espere o processo terminar naturalmente. Se houver dor intensa, sangramento importante, ou sinais claros de sofrimento, procure atendimento veterinário imediatamente. E se essa cruza não era desejada? Não espere para buscar orientação. Existem condutas que dependem do tempo. Quanto antes houver avaliação veterinária, melhor. Mais importante ainda. Evite que a situação aconteça novamente. Guarda responsável. Controle reprodutivo. E castração quando indicada pelo médico veterinário continuam sendo as estratégias mais eficazes para prevenir ninhadas indesejadas e promover o bem-estar animal. Hoje você descobriu que dois cães grudados não são uma emergência. A verdadeira emergência costuma ser o ser humano tentando ajudar. Eu vou dormir. Você vai buscar um livro de anatomia canina. Lá tem muito menos drama do que na internet.